e vos será feito. Isso não sai do meu coração. Mas como nós saber que a palavra de Deus está em nós? Porque quando nós estamos na presença de Deus, a gente sabe que nós estamos na presença de Deus. A nossa consciência, ela bate forte no nosso coração e diz assim: você está na presença do Todo-Poderoso. Mas quando nós sabemos que a palavra dele está em nós, né? O irmão Sérgio que citou aqui um negócio interessante no culto passado que ele pregou, dizendo assim que a pessoa pode tudo. Ele pode pregar e ser qualquer coisa aí, né? Porém, vai chegar um momento que vai ter que prestar conta, né? Porém, nós estamos aqui nesta noite para fazer uma apuração da nossa vida, se é verdade que nós estamos na presença de Deus. Agora devemos saber se a palavra dele está em nós. Aleluia. Porque quando a palavra dele está em nós, nós temos a confiança de pedir tudo o que nós precisamos, tudo o que nós queremos, que seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? A leitura que eu preciso de ler com os irmãos está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Aleluia. Do versículo 13 ao 19. Amém? A palavra diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz aos homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Amados irmãos, quando o Senhor Jesus ele foi ter com seus discípulos, aí ele fez essas perguntas. Ele precisava então de chegar a um ponto de partida para fazer uma promessa para os seus discípulos. E aí quando todos disseram que, olha, uns falam que o Senhor é isso, outros falam que o Senhor também é isso, mas de repente ele fala assim: e vocês? Quem diz? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? E de repente, certamente, houve ali um silêncio. Mas de repente Pedro levanta a sua voz e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até então, nós vemos assim, pela história, que Jesus ainda não tinha declarado a eles que ele era o Cristo. Até então, Jesus não tinha declarado a eles o objetivo da sua vinda, o objetivo daquele movimento religioso que ele estava promovendo.
Mas a partir daquele momento ali, que ele então declarou aos seus discípulos, quando Pedro revelou ali pelo Pai que está nos céus, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele diz assim: olha, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa fatilhas de pedra, ou pedregulhos, pedrinhas pequenas. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos aqui, irmãos, a palavra igreja no grego quer dizer eclésia, ou grupo de seguidores de Cristo, que se reúne em determinado lugar para adorar a Deus, receber ensinamentos, evangelizar, ajudar uns aos outros. E nós vemos que a igreja é a totalidade de salvo em todos os tempos. Aí a igreja então ela tem a sua temporada. Temos a igreja primitiva, que é esta igreja criada pelo Senhor Jesus. Temos a igreja também da Idade Média, que é aquela temporada no meio entre os primitivos e nós. E temos a igreja atual, que a igreja atual é essa em que nós servimos ao Senhor. Quando se fala da igreja na Bíblia, não se fala em placa denominacional, fala de salvos na pessoa do Senhor Jesus. Então nós vemos que a igreja, primeiro, a igreja é exclusiva de Deus, por edificação. Como que nós conseguimos ser edificados? Pela palavra de Deus. Quando nós recebemos algo da parte de Deus, biblicamente falando, nós estamos sendo edificados, igreja de Deus. É por isso que às vezes, de vez em quando, o Senhor usa uma palavra de ensino na igreja. Seja quem for estiver falando, alguém está sendo edificado como igreja do Senhor para a glória de Deus. Então a igreja do Senhor, ela é primeiro exclusiva de Deus por edificação. Aleluia. Precisamos, como nunca, de ser edificados. Os irmãos entenderem melhor o que é edificar, é construir. A gente compara muito com uma construção. Quando aceitamos Jesus, a gente aceitou Jesus então ao ouvir a palavra, adquirindo fé. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento, é o alicerce. Aleluia. Então quando nós vamos ser edificados, nós imaginamos logo nós lá no alicerce, estando começando lá dentro do chão, lá no meio da poeira, lá nos lugares mais baixos, porém vai edificando tijolo por tijolo, até chegar o momento de ter uma cobertura, até chegar o momento de ter um respaldo, até chegar o momento de alguém poder morar dentro dessa casa. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Ele não vai morar numa casa descoberta. Ele não vai morar numa casa de qualquer maneira. Primeiro ele vai edificar esta casa. Ele vai construir esta casa. Aí sim o Espírito Santo de Deus vai morar nesta casa. Vocês vão entender? Isto é a igreja.
edificada pelo Senhor. E nós vemos, irmão, que a segunda coisa, a igreja é exclusiva de Deus por redenção. Aí chega o momento em que o Senhor Jesus veio. Aí ele morreu na cruz do Calvário, dando-lhe a sua última gota de sangue, dando a sua vida, para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. Quando nós aceitamos a fé, irmão, nós viemos de qualquer maneira, com nossos corações cheios de malícia, cheios de maldade, cheios de problemas que o mundo colocou no nosso coração. Mas quando chegamos, aleluia, nós recebemos a redenção. Nós fomos redimidos dos nossos pecados. Queremos dizer aos irmãos que quando nós aceitamos Jesus, era um pecador. Entregamos ao Senhor Jesus a nossa vida. Ele redimiu dos nossos pecados. E aí, pastor? Nós continuamos sendo pecador, mas pecador remido pelo sangue de Jesus, pecador remido pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pecador remido porque se tornou igreja do Senhor pela redenção. O apóstolo Paulo vai falar sobre a redenção do corpo, mas isso vai acontecer só no arrebatamento da igreja. Mas enquanto nós estivermos vivos aqui, servindo ao Senhor, com a palavra dele no nosso coração, estamos sendo edificados, estamos recebendo a redenção da nossa alma. Aleluia. 3. A igreja é exclusiva de Deus por eleição. Nós vemos, irmão, que o apóstolo Pedro, na sua carta, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, ele diz assim para nós: vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus, ele nos elegeu para a salvação. Por isso que a igreja é exclusiva de Deus por eleição. Nós não temos que esperar alguém votar em nós para nós ser eleitos para a salvação, não. O Senhor Jesus já nos elegeu para a salvação, e a gente se tornou igreja. Alguém fala assim: não, mas se alguém não me vê, não, o Senhor Jesus já te viu. Antes de nós nascermos, eu já sabia que nós íamos estar aqui nesse momento. Os irmãos acham que ele olhou só para aquele povo que estava lá na época da crucificação? Ele olhou para mim e para você. Ele deu a sua vida para nos eleger como igreja. Fale alguém o que quiser falar. Levante alguém quem quiser levantar. Uma coisa nós temos por certo, que o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Aleluia. Por isso que o tema de hoje, aleluia, é esse: a igreja é propriedade exclusiva de Deus. E aí
alguém aí, sabe, lá dos quintos, dos infernos, quer colocar ordem na igreja, quer que a igreja usa o que ele quer que faça. Mas a minha Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Nós podemos sofrer os danos como ser humano aqui. Eles podem até matar o corpo, mas não podem matar a alma. Eles podem até sacrificar o nosso corpo, mas ele não pode sacrificar a alma, porque a alma foi comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia! E nós fomos eleitos pelo Senhor para nós estar aqui nesta noite adorando o seu nome. E aí de repente você começa a ouvir um barulho de zombaria, o cara chamando Deus de ultrapassado, chamando Deus de qualquer maneira aí, qualquer coisa. Aí de repente, daqui mais uns dias, a gente vai saber notícia. Daqui mais uns dias, a gente vai saber notícia desses camaradas. Porque o nosso Deus não dorme. Já foi falado aqui hoje. 1000 cairão no teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tem alguém te guardando, tem alguém te protegendo, tem alguém olhando para você e dizendo assim: olha, não toca. Tem alguém olhando para você e dizendo assim: olha, inimigo, não toca aí, porque eu tenho compromisso, e eu dei as chaves do reino, e eu tenho uma promessa que as portas do inferno não vai prevalecer. Se nós, a igreja, irmão, edificada, se nós, a igreja redimida, se nós, a igreja eleita, aleluia, aí sim a palavra de Deus está em nós. Aí chegamos assim a uma conclusão: edificação é edificar, construir. Aleluia. Redenção é a libertação do povo de situação de pecado. Aleluia. Eleição é um ato eterno de Deus em sua soberania. Ninguém toca na soberania de Deus, irmão. Ninguém toca na soberania de Deus. Sabe quando você está fazendo alguma limpeza na casa ou em algum lugar, os irmãos que trabalham nas fazendas, de repente entra um cisco no seu olho, te incomoda, aquilo se irrita. Tem pessoas que têm que usar um colírio urgente, porque senão não consegue. É do mesmo jeito quem toca na igreja. Tocou na igreja, feriu os olhos de Deus. Tocou na igreja, mexeu nos olhos de Deus, nas meninas dos olhos de Deus. Não tem escapatória para essa pessoa. Não tem escapatória para quem ferir os princípios contra a igreja do Senhor. Aleluia. E o nosso Deus está de olho em tudo. Ele está de olho em tudo.
Ah, pastor, vamos passar momento difícil? Vamos passar, mas vai passar. É tempo. A Bíblia diz que ia chegar tempo trabalhoso para nós. Os irmãos acham que nós somos melhores do que aqueles irmãos lá do princípio. Não somos melhores. Eles passaram momentos caóticos pela palavra de Deus. Nós não somos melhores do que eles. Mas eu acredito que o mesmo Deus que cuidou deles lá, naquele passado difícil, estará conosco para fazer nós triunfar diante de tribulação. Aleluia. Quanto mais aperta a igreja, mais a igreja pula. Quanto mais aperta a igreja, mais a igreja glorifica o nome do Senhor. Quanto mais aperta a igreja, mais a igreja tem prazer de servir a Deus. Aleluia. Porque a minha palavra está em vós. Oh, aleluia. E precisamos como nunca, irmão, ter esta palavra no nosso coração, ter esta palavra na nossa vida, ter esta palavra regendo o nosso dia a dia. Aleluia. Porque nós somos igreja comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Não vamos temer nada. Não vamos temer nada. O Senhor Jesus está conosco. Aleluia. E a leitura que foi lida hoje: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós também não dará com ele todas as coisas? Pois é Cristo quem morreu por nós. Não tem ninguém, irmão, que pode chegar e querer mudar o rumo da história, Zé. Porque foi Jesus que morreu por nós. É só Ele que muda. É só Ele que muda a nossa trajetória. Mais ninguém. Mais ninguém. Pode até querer mudar documentos aí, mas a nossa fé que está firmada no Senhor Jesus, ninguém muda. Ninguém tira. Ninguém tem condição de arrebatar. E o Senhor Jesus diz assim: olha, ninguém arrebata aquele que está na minha mão. Se você estiver na mão do Senhor, fique tranquilo. Se você estiver na mão do Senhor, fique em paz. Se você estiver na mão do Senhor, fique alegre na presença dEle, porque ninguém vai ter coragem de arrebatar você de lá. Está seguro, 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 seguro. Amém? E eu quero concordar com o seu milagre. Vamos ficar de pé. A Bíblia diz assim: aquele que concordarem aqui na terra, 2 ou 3 concordarem aqui, será concordado aonde? Lá no céu. Se você tem um milagre para receber, dá um passo de fé. Vamos ficar mais juntinho aqui. Aleluia. E vamos lá. E eu quero concordar com o seu milagre. E eu quero concordar com a sua oração. Aleluia. E quando nós concordamos com a oração dos irmãos, certamente o Senhor Jesus também concorda lá. Amém? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Essa é a promessa que o Senhor fez, e Ele tem para dar. Ele não fez uma promessa: talvez você talvez será feito. Não, será feito.
Amém? Curva sua cabeça, soberano Deus. Diante da tua palavra, Senhor, que temos ministrado aqui nesta noite, Senhor. E eu quero neste momento, Senhor, abençoar, Senhor, os teus filhos, Senhor, neste momento, Senhor. Todos aqueles que vieram, Senhor, aqui, Senhor, nesta noite, neste culto. Cada um dos irmãos tem algo, Senhor, para receber de Ti, Senhor. Cada um deles tem uma promessa para receber. Ó Deus, e neste momento eu estou ministrando cura divina aqui nesta noite. Eu estou ministrando, Senhor, milagres, Senhor, em favor do Senhor dos Teus filhos, Senhor.